E para as atividades que nós vamos desenvolver ao longo deste treinamento, é importante que você tenha acesso a algumas das planilhas que criou ou trabalhou nos treinamentos anteriores, como é o caso da planilha número 5, Escola do Rock, ok? Isso vai evitar a necessidade de criar novas planilhas, fazer todo um trabalho de digitação. Vamos simplesmente pegar alguns dos materiais que já produzimos antes. Sendo assim, vamos abrir então o arquivo Escola do Rock. No meu caso está aqui na lista de arquivos recentes, né, por não fazer muito tempo que trabalhamos com ele. Caso não apareça para você aqui na lista de arquivos recentes, entre no menu de arquivo, abrir, e aí procure no local onde você fez o salvamento. Tudo bem? Então, nesse caso, abrindo Escola do Rock, você deve lembrar bem dessa planilha, né? Nós trabalhamos nela no treinamento em que aprendemos a utilizar as funções soma, média, máximo e mínimo. Foi um treinamento que nós também relembramos um pouquinho da digitação, correção, formatação de dados, então imagino que ainda está fresquinho para você aí na memória. E o objetivo aqui nessa planilha é simular um processo de impressão. E para si mesmo fazer uma simulação de um processo de impressão, a gente precisa entender como configurar a impressão. E esse processo pode ser feito em dois lugares, através da guia Layout da página, lá na parte de cima do programa. Ok? Você tem configurações de margens, orientação, tamanho do papel e outras mais. Ou um outro local que eu particularmente prefiro, que é através do menu Arquivo e na opção Imprimir. Porque por ela nós temos praticamente as mesmas opções que temos no menu layout da página, mas com a vantagem de que aqui você já consegue visualizar como ficaria essa impressão, ok? Então, nesse caso, né, no momento que chegamos no imprimir da planilha Escola do Rock, repara que já dá para ver que a planilha está no formato de página em pé, o chamado modo retrato, né, ou orientação retrato. O que, para o caso dessa planilha, até é suficiente, já que ela não é muito grande em termos de largura, mas ainda assim eu vou trocar ali o formato para orientação paisagem. E dá para perceber também que, por não ser uma planilha muito grande, muito espaço na página está vazio. E uma das primeiras coisas que a gente pode fazer aqui, além de mudar a orientação da página, é fazer a planilha ocupar mais esses espaços. É possível você ampliar ou reduzir a área de impressão da planilha. Vamos ver como isso funciona na prática. Então, o primeiro passo para fazer esse ajuste na ampliação ou redução da planilha é descer aqui na lista de opções da tela de impressão até chegar numa opção chamada Configurar página, ok? Então, entrando ali, uma nova janela vai surgir aí para você na tela, né? Aqui nós conseguimos também trocar a orientação da página, de retrato para paisagem ou vice-versa, e também conseguimos alterar o tamanho, né, o dimensionamento da planilha. Então repara ali que tem uma opção chamada ajustar para e aí um percentual. Basicamente a regrinha aqui é 100% é o tamanho real da planilha. Qualquer valor acima disso você vai ampliar a planilha. Qualquer valor abaixo de 100% você vai reduzir a área de impressão da sua planilha. Lembrando que tanto para mais ou para menos, o que você estará mexendo é no tamanho para impressão. Originalmente, os dados como estão na planilha, no modo de edição dela, continuam exatamente da maneira que você deixou. Esse ajuste só vale para impressão ou para exportação em PDF, tudo bem? Eu vou aumentar aqui talvez para uns 120% e aí vamos ver ali no OK como é que ficou. Então, clicando no OK, olha lá, a planilha ampliou um pouquinho, mas acho que dá para ir mais, provavelmente. Então, vamos voltar aqui no Configurar Página. De novo, subiu o percentual, talvez para uns 140%. Vamos ver agora. Legal, aumentou um pouquinho mais. Acho até que dá para aumentar mais um pouquinho. Talvez 150% fique bom. Vamos ver. E legal, 150% acho que está de bom tamanho. No seu caso aí, utilize o tamanho que ficar mais adequado para a sua, de acordo com a sua percepção. Tá legal?
Só que repare que a planilha continua posicionada à esquerda e na parte de cima da página, que é o padrão. Já que estamos mexendo com o tamanho, vamos mexer também com a posição. E para mexer com o posicionamento da planilha, você volta no mesmo lugar, configurar página, ok? Novamente na janelinha que surgiu, nós vamos navegar pelas opções dela. Nesse caso, é necessário entrar em margens, que além de permitir a configuração das margens, ok? Que são aqueles espaços ao redor do documento, né? Então todos esses trechinhos que eu estou sinalizando agora para você são as margens do documento, a margem superior, a margem à direita, a margem inferior e à esquerda, que não vou alterar, pelo menos não enquanto não houver necessidade. E ali também nós temos as opções para posicionar a página, ou melhor, posicionar a planilha no centro da página, ok? Então eu vou marcar aqui a opção horizontal e vertical. Clicando no OK, vamos ver o resultado. Então a planilha desceu um pouquinho e também ficou centralizada na horizontal, ok? Talvez uma alternativa melhor aqui seja deixar alinhada na horizontal apenas e no vertical manter no posicionamento padrão, que é na parte de cima da página. Pensando em termos práticos, numa impressão dessa planilha, esse espaço na parte de baixo que surgiu, que sobrou, poderia ser usado pelo professor para fazer algumas anotações, talvez durante um feedback com o aluno, imaginando que essa planilha fosse impressa para ajudar no processo de feedback, de conversa entre aluno e professor. Esse espacinho poderia ter essa utilidade para anotações. E já que o contexto é nesse sentido, como se fosse uma impressão para um feedback, uma conversa professor com aluno, nós podemos aproveitar para personalizar esse documento, colocando informações de cabeçalho e rodapé, ok? Então vamos voltar aqui no configurar página. E aí na janela que surgiu, dessa vez vamos entrar em cabeçalho e rodapé. Então a terceira guia na parte de cima aí da janelinha configurar página. Então repare que nós temos cabeçalho e rodapé, por enquanto com a opção nenhum, Clicando ali na palavra nenhum, tem uma série de opções já sugeridas pelo programa, como contagem de páginas, nome da planilha, um indicador de confidencial, além da data e da contagem da planilha, e assim por diante. Tem uma série de opções se você descer ali pela listinha. E a mesma coisa no rodapé. Também temos uma série de opções que você pode escolher livremente. Ou então personalizar o cabeçalho e o rodapé, colocar as informações da maneira que você quer. E é o que eu vou fazer aqui, pelo menos em relação ao cabeçalho. Entrando no botão personalizar cabeçalho, mais uma janela vai surgir, inclusive já com algumas dicas, falando sobre como formatar o que você vai digitar, se você for colocar um número, uma data, também tem ali algumas dicas. Mas o nosso caso aqui será algo mais simples. Na seção da esquerda, ou seja, na parte superior, canto esquerdo da página de impressão, nós vamos colocar algo como boletim escolar, ok? Na seção da direita, clicando ali na caixinha seção da direita, vamos colocar professor, e aí coloca o seu nome mesmo, ok? Então, responsável por esse boletim escolar ou feedback, acho que podemos até complementar, boletim escolar e feedback, o responsável por isso é o professor fulano, no meu caso aqui, professor Tiago, é uma das informações que poderíamos colocar no cabeçalho. E na seção central eu vou colocar a data em que esse feedback ou essa impressão foi feita. Então, clicando aqui no botão inserir data, o Excel vai colocar uma espécie de variável, que é um recurso dinâmico de memória do Excel, para ele pegar a data atual e inserir ali. Portanto, não estranhe essa composição, isso é gerenciado pelo próprio programa. No momento em que eu clicar no OK, ele já vai assumir e pegar a data atual. Tá legal? Além disso, tem alguns outros botões, como inserir número da página, inserir número de páginas, que é um
uma contagem, inserir hora, inserir o caminho do arquivo, o próprio nome do arquivo, o nome da planilha e até mesmo uma imagem também é possível colocar, ok? Além disso, tem um último botão aqui que está meio escondidinho, né? Que quando a gente coloca uma imagem é possível fazer uma formatação básica nela. Como eu não tenho imagem, por isso que o botão está desativado. E o primeiro botão, representado por essa letra A, é para a formatação do texto. Então podemos, por exemplo, pegar o texto da seção esquerda, selecionando ele, clicar no formatar texto, e aí, abrindo a janela de formatação, dá para mudar a fonte, estilo, tamanho, cor. Então, nesse caso aqui, eu vou trocar a fonte também para a opção calibre, né, ou calibre, que é o que nós havíamos meio que padronizado nos últimos tempos, né? Opa, pressionei Enter aqui sem querer, deixa eu voltar e procurar a fonte mais uma vez. Então, está em letra em ordem alfabética. Continuando aqui na listinha procurando. Então não é tão simples quanto as opções da faixa de opções. É uma janela um pouquinho mais simples, mas com um pouquinho de paciência e atenção é possível pegar. Deixa eu voltar de novo aqui e aproveitar para colocar em negrito também. A cor e o tamanho eu vou manter o mesmo. Pressionei OK, já dá para ter uma noção de como vai ficar, né? Vou fazer a mesma coisa aqui na seção direita com o professor Tiago. Selecionei, formatar texto, mais uma vez a fonte calibre, negrito e vou manter o resto como padrão. Já a data, vou selecionar, vou aumentar o tamanho talvez para 14, além de deixar em negrito, e a fonte vai ser a mesma, calibre também. Ok? Então, pressionando OK, OK mais uma vez, já dá para ter uma ideia ali na área de exemplo como que vai ficar. Olha só, seção esquerda, seção direita e a seção centralizada com a data. Ok? E aqui na listinha também ficou mais ou menos nessa mesma sequência, né, separado com ponto e vírgula, mas o Excel reconheceu o cabeçalho personalizado. Quanto ao cabeçalho, é isso. E para o rodapé também podemos aplicar alguma informação, como, por exemplo, a contagem de páginas ou a numeração de páginas. Ok? A diferença é que com página 1, né, como está indicado aqui, cada página, ou seja, cada planilha, caso tenhamos mais de uma, né, vai ter a sua numeração, então número 1, 2, 3 e assim por diante. E a opção de baixo é um contador mesmo. Então, se tivermos 3 páginas, a primeira vai mostrar a página 1 de 3, a segunda vai mostrar a página 2 de 3 e a terceira, página 3 de 3. Ok? Nesse caso, eu vou usar a primeira opção mesmo. Daqui a pouquinho nós vamos duplicar a planilha algumas vezes para ver esse funcionamento na prática. Tá legal? E aí, feito esses ajustes, se você quiser personalizar mais alguma coisa, é só entrar no personalizar rodapé. E aí vale as mesmas dicas que vimos anteriormente, ok? Nesse caso aqui, a única coisa que eu vou fazer é deixar em negrito e um tamanho um pouquinho maior, talvez tamanho 12, nem a fonte eu vou trocar, vou manter essa aqui mesmo, tudo bem? Vamos ver o resultado então, clicando no OK, clicando no OK mais uma vez, e aí olha só, cabeçalho personalizado e rodapé também com indicador de página 1, ok? Se quiser mudar alguma coisa, é só voltar lá no configurar página, voltar em cabeçalho e rodapé. Nesse caso aqui, mudei um pouco de ideia, eu não quero mostrar a palavra página, quero mostrar só a numeração. Então vou entrar aqui no personalizar rodapé, vou apagar esse textinho aqui indicativo, ó, página e comercial, e vou deixar só a palavra página entre colchetes, clicando no OK, clicando no OK de novo. Não funcionou. Então vamos voltar lá de novo. Cabeçalho e rodapé, personalizar rodapé. Vou apagar esse página completamente e vou colocar usando o próprio botão do Excel, que é o inserir número da página.
Eu apaguei o e-comercial, não podia, por isso que não funcionou. Então vamos lá, pressionei OK de novo. Agora sim, ó, já dá para ver até por aqui que vai dar certo, né? E aí dando um OK mais uma vez, finalmente tem a numeração da página. Configurações feitas, agora vem o momento da impressão, né, ou da simulação de impressão, como será, né, o nosso caso aqui. Então, os ajustes que nós fizemos agora há pouco são alguns dos possíveis, mas você percebeu ali na listinha de configurações que tem outras coisas também, além da orientação, que nós já mexemos, né, e além do dimensionamento, que também acabamos de mexer através do configurar página. Então, fora essas opções, temos também o tipo de papel, ou o tamanho de papel que será utilizado, que por padrão, normalmente é o A4, ok? Mas pode ser que você tenha aí uma listagem com outras opções, dependendo da impressora que você tem aí no seu computador. Por falar em impressora, ela aparece aqui na lista um pouco mais acima, desde que instalada, conectada no seu computador e configurada corretamente, além de ligada, ok? Então, no meu caso aqui eu tenho uma HP LaserJet, né, conectada. Na verdade nem está conectada, acho que o Excel não atualizou aqui a listinha. Fora isso, nós também temos as configurações de quais planilhas serão impressas naquele momento. Então, normalmente vem indicado imprimir planilhas ativas, ou seja, é a planilha que você está com ela aberta, visível nesse momento. No nosso caso aqui só tem uma, né? Então, obviamente, é ela mesma. Mas fazendo um pequeno teste, só para você ter uma noção, ó, eu vou criar uma segunda planilha aqui embaixo. Vou escrever Excel descomplicado. E vou voltar lá no menu Arquivo, Imprimir. Então, repara só, agora a planilha ativa é a planilha em que eu escrevi Excel descomplicado, não é mesmo? E aí, se voltarmos e trocarmos para a planilha número 1 e novamente em arquivo imprimir, agora quem é a planilha ativa é a planilha do Escola do Rock, ok? Poxa, professor, mas eu quero imprimir as duas, quero imprimir todas que estiverem disponíveis dentro do meu arquivo. Então, nesse caso, você troca de imprimir planilha ativa para imprimir toda a pasta de trabalho. Aí, por padrão, cada planilha existente dentro do seu arquivo Excel vai ficar em uma página de impressão diferente. Então, olhe um pouquinho mais para baixo aqui na área de navegação do programa. Ó. Então, agora eu estou em 2 de 2, porque eu naveguei para a segunda planilha. Vou clicar na setinha para voltar. Voltei para a primeira planilha. O programa está carregando ainda. E assim por diante. Então, cada planilha do arquivo automaticamente vira uma página de impressão se você manter a opção imprimir toda a pasta de trabalho, ok? Eu vou voltar aqui e vou apagar o planilha 2, clicando com o botão direito, excluir e excluir para manter apenas uma única planilha. Salvando aqui para garantir e voltando lá no menu imprimir para vermos mais algumas opções. Outra configuração interessante que temos ali é a quantidade de páginas de impressão, ok? Então, por exemplo, eu posso indicar aqui, se tivéssemos 2, 3 páginas ou 2, 3 planilhas, poderíamos indicar aqui que seria impressa a segunda página ou a terceira página, ok? E se você configurar o campo para, então você consegue indicar uma espécie de intervalo de impressão. Então vamos imaginar que nós tínhamos 5 planilhas, ok? Então 5 páginas de impressão seriam geradas, né? Se usarmos os dois campos, o campo páginas e o campo para, nós poderíamos indicar algo como, por exemplo, 2 para 4. Portanto, ele imprimiria as páginas 2, 3 e 4. A página 1, né, ou a planilha 1 e a planilha número 5 ficariam de fora desse intervalo, ok? Se deixássemos apenas o número 2 aqui no páginas, então imprimiria somente a página ou a planilha número 2. Então são dois campos que podem ser interessantes dependendo do volume de planilhas que você tenha no seu arquivo do Excel e caso você queira imprimir determinadas planilhas e outras não, ok? Temos também ali um menuzinho abaixo chamado agrupado,
com uma opção adicional chamada desagrupado. O que significa então agrupado ou desagrupado, né? Então, pegando de novo o exemplo de termos 3 planilhas em sequência, né? Então, imagina que tem a planilha Escola do Rock do aluno Jack Black, uma segunda planilha Escola do Rock com as notas de um outro aluno, o Fred Mercury, por exemplo, e uma terceira planilha com o nome e as notas de um terceiro aluno, o aluno David Gilmour, por exemplo, ok? E aí, se nós deixamos marcado aqui o agrupado e aí marcamos como uma impressão de 3 cópias, ok? No modo agrupado, o que o Excel vai fazer? Ele vai imprimir a primeira planilha, que é a do Jack Black, a segunda planilha, que seria a do Fred Mercury, a terceira planilha, que seria a do David Gilmour, ok? É a primeira cópia. Aí a próxima cópia ele ia fazer de novo nessa exata sequência. Jack Black, logo depois Fred Mercury, logo depois David Gilmour. E a terceira cópia, a mesma coisa. Então, primeira planilha 1, depois a 2, depois a 3. Isso é o padrão, e o padrão é chamado de modo agrupado. Agora, se deixarmos no modo desagrupado, e nesse contexto ainda quero imprimir 3 cópias, olha que interessante, o Excel imprimiria primeiro todas as planilhas número 1, nesse caso 3 vezes, então primeiro as planilhas do Jack Black, depois as planilhas do Fred Mercury, que seria a segunda planilha, então imprimiria a segunda planilha mais 3 vezes, e só depois então imprimiria a terceira e última planilha, também 3 vezes. Ok? Então é um modo de impressão diferente, né? E ele é chamado de modo desagrupado. Tá legal? Provavelmente não é uma opção que você vai ficar alterando muito, né, ao longo aí do tempo, da sua jornada dentro do programa. Ok? E aí, quase finalizando essas configurações aqui do programa para impressão, tem também a parte das margens. Ok? Então, as margens, né, aqueles espaçamentos nas extremidades de um documento, também podem ser configuradas aqui no programa. E para você visualizar melhor essas margens, sugiro que dê um clique neste botãozinho aqui no canto, ó, ok? Assim você vai conseguir ver os limites, né, dessas margens, e aí dá para experimentar um pouco mais agora, passando pelas opções que aparecem ali no menu, no botão de margens. Então eu vou colocar, por exemplo, a margem normal. Aí o programa dá uma recarregada. Olha lá, aumentou um pouquinho a margem à esquerda, à direita. Vou trocar agora para margem larga. Fica de olho nas extremidades da página. Repara que vai aumentar bastante o espaçamento, né? E vou trocar agora para margem estreita. Então agora a planilha vai ficar mais perto, né, pelo menos os cabeçalhos mais próximos das extremidades. Então, configurações de margem podem ser interessantes também, caso você esteja com alguma falha de impressão ou queira garantir que a planilha vai ficar numa mesma página de impressão. Deixando no modo estreito é uma das maneiras da gente tentar fazer com que a planilha caiba, né, numa única página de impressão. A outra maneira para uma situação como essa é justamente aqui embaixo, no campo de dimensionamento, em que poderíamos falar para o Excel ajustar a planilha em uma única página. Algo que para essa planilha não é necessário, porque visivelmente, né, já conseguimos perceber que ela coube completamente uma única página. Bom, configurações feitas, né, se você tivesse então aí uma impressora, ou se você tem uma impressora e quer fazer a experiência, é só clicar no botão imprimir para iniciar o processo de impressão, ok? As configurações da impressora, particulares de cada impressora, você tem acesso aqui no Propriedades de Impressora, que aí abre uma janela de sistema, uma janela do seu sistema operacional, onde você poderia configurar, né, detalhes, né, especificidades do seu aparelho. Tá legal? No meu caso aqui, o que eu quero fazer é uma exportação em PDF, né? Então quero gerar no PDF desse documento para ver como é que ficou até o momento. Deixa eu só desligar aqui os botões, o botão de margens. E aí, para gerar o PDF, nós temos alguns caminhos possíveis, ok? O primeiro deles é até usar uma impressora virtual
caso tenha aí na sua máquina aparecendo. No meu caso tem o Microsoft Print to PDF, ok? Poxa, professor, mas no meu está aparecendo Adobe PDF, ou no meu não está aparecendo nenhum. Então depende do que está instalado, configurado na sua máquina. Geralmente tem lá Adobe PDF para pessoas que já têm algum programa da Adobe instalado no computador, como é o caso do Photoshop. Aí vem um chamado driver de impressão ou de impressão virtual PDF, que é semelhante a esse Microsoft Print PDF, ok? E se não estiver aparecendo nada para você do tipo, aí o caminho mais adequado é utilizar uma opção chamada exportar, que também aparece aqui do lado esquerdo da tela do seu programa. Lá no exportar nós temos um botão criar PDF XPS. XPS é um formato parecido com o PDF, é um formato concorrente do PDF, mas muito pouco comum, ok? No nosso caso será em PDF mesmo, portanto você vai clicar aqui no botão criar PDF, uma janela vai abrir e aí você vai escolher onde salvar o seu documento PDF. Por padrão, o programa normalmente sugere a mesma pasta onde já está salvo a sua planilha, no meu caso, documentos. Por padrão também ele sugere o mesmo nome da planilha, então no meu caso 5 Escola do Rock. Posso deixar marcado aqui para ele abrir o arquivo logo depois da publicação, ok? E otimizar para padrão, que é para publicação online ou para impressão, ou seja, é um PDF que você pretende usar tanto para impressão quanto online, né? Transmitir via internet. E tem a opção tamanho mínimo, que aí é mais voltada para quem pretende usar o PDF só para transmissão através da internet, por e-mail, WhatsApp. Aí o documento PDF fica um pouquinho mais leve, ele perde um pouco de qualidade e com isso ele fica um pouquinho mais leve, mais rápido de carregar. Tá legal? Eu vou manter aqui a opção padrão, vou deixar o abrir arquivo após a publicação e vou clicar no publicar. Vamos aguardar e ver como é que fica o resultado. Provavelmente ele vai abrir o seu programa padrão para carregamentos de PDF ou vai aparecer exatamente como apareceu aqui para mim, ó, perguntando qual programa que eu quero usar para abrir o documento PDF. Geralmente máquinas com Windows, o PDF é aberto no navegador Microsoft Edge. Eu vou deixar isso mesmo e vou clicar no OK. Prontinho, carregado. Olha só que bacana. Então, com a data de hoje, o cabeçalho personalizado com boletim escolar e feedback, nome do professor, relação de notas, faltas, média, máximos e mínimos e a contagem da página. Bacana, né? Vamos fazer uma outra experiência agora. Então vamos fechar essa versão em PDF da planilha, ok? Demorou um pouquinho para carregar, né? Mas está aqui completa, mas feche dessa vez. Voltando aqui no Excel e entrando de novo lá em arquivo, imprimir. Na verdade, desculpe, voltando no modo de edição do Excel, vamos duplicar essa planilha duas vezes. Vamos simular então mais 2 alunos, né? Então Jack Black e mais 2. Para isso, então, duplique a planilha, pode ser com o botão direito no nome dela, usando a opção mover ou copiar, e aí marcando para mover para o final, criar uma cópia, pode ser assim, se você preferir, ok? Ou fazendo um macete que eu expliquei já tem um tempinho também, num outro treinamento, né? Já faz um bom tempo, que é você clicar em cima do nome da planilha, segurar o botão do mouse, botão esquerdo, pressionar também a tecla Ctrl, mantendo ela pressionada, e aí puxa o mouse para a direita. Então, se estou segurando o Ctrl, estou segurando o botão esquerdo do mouse, agora eu vou soltar o mouse e soltei o Ctrl, ok? Então, como você preferir, mas duplique essas planilhas. Vamos trocar o nome delas também. Então, a primeira agora é a Jack Black. A segunda, vou trocar o nome do aluno. Esse será o aluno David Gilmore. Consequentemente, o nome da planilha também vai ser David Gilmore. A terceira planilha, terceira cópia, é o aluno Neil Peart. E aí o nome da planilha,
New Peart também, ok? Só para não ficar exatamente igual, né, os valores, as notas, no caso do Neil Peart, que era um famoso baterista, né, então as notas dele de bateria e ritmo são 10, então aumentei ali as notas, né, aumentou a média também, e ele não teve faltas. E no caso do David Gilmour, que é um guitarrista incrível, nota dele 10 em técnicas de guitarra. Bateria estou baixando para 3. Vocal e performance, nota 8, nota 10. Enfim, fiz algumas mudanças, tá legal? Vamos deixar a primeira planilha selecionada. Portanto, agora nós temos um arquivo Escola do Rock com 3 planilhas, cada planilha representando as notas, desempenho de cada um desses alunos. Então vamos voltar lá no menu Arquivo Imprimir e só conferir, né, se a opção em configurações está marcada como imprimir toda a pasta de trabalho, já que a ideia agora é gerar um novo PDF ou uma nova impressão, mas de todas essas 3 planilhas. Repare na parte de baixo da tela, 1 de 3, 2 de 3 e 3 de 3, ok? Primeira planilha do Jack Black, a segunda do David Gilmour e a terceira do Neil Peart. Portanto, estando tudo ok, principalmente a opção imprimir toda a pasta de trabalho, vamos novamente lá no exportar, criar PDF XPS, a janela eu vou manter a mesma, que é a pasta documentos, abrir arquivo após a publicação, otimizar em padrão e um detalhe adicional. Vamos entrar aqui em opções, ok? E em opções é importante que você marque a opção pasta de trabalho inteira, para que o Excel imprima então as 3 planilhas e não apenas aquela que está ativa no momento. Tá legal? Então marquei o pasta de trabalho inteira, ok. Vou dar um publicar, ele vai substituir, né, pela versão mais nova desse PDF, então sim para substituir. E vamos finalmente visualizar se deu tudo certo. Então a primeira planilha está aqui do Jack Black, vamos descer a barra de rolagem. Olha lá a segunda planilha do David Gilmour, inclusive com a numeração 2, e a terceira planilha do Neil Peart, ok? Então PDF gerado perfeitamente, ou se você fez uma impressão, então 3 páginas sequenciais, cada uma com a sua devida planilha, deve ter sido impressa corretamente. Se tudo correu bem, então pode fechar esse documento PDF e vamos fazer mais um exemplo, só que agora com outro arquivo do Excel, tá legal? Então fechei o PDF, voltando aqui para o programa, vamos salvar a planilha e fechar o arquivo também. E para essa próxima atividade nós vamos utilizar a planilha número 6, a classificação e filtro. Foi o tema então do último treinamento, né, do treinamento anterior a este que você está agora. O bacana desse arquivo é que tem algumas planilhas um pouco maiores, né, e também tem a utilização dos filtros, que foi um dos assuntos mais bacanas que nós vimos até o momento dentro do programa, ok? Então, para começar, vamos entrar aqui na planilha de cadastro de cliente, ok? Então temos lá nome completo, endereço, cidade, estado e assim por diante, né? Vamos imaginar que o objetivo aqui é imprimir ou gerar um PDF somente de alguns clientes, somente dos clientes que nasceram ou foram cadastrados na cidade de São Paulo ou no estado de São Paulo, ok? Então provavelmente você já está com o filtro habilitado, né? O filtro nos cabeçalhos, como é o caso aqui do cidade e estado. Caso não esteja com esse botãozinho indicativo do filtro, o processo para habilitá-lo é clicar em qualquer um dos cabeçalhos e no menu dados ativar o botão filtro. Tudo bem? Feito isso, vamos entrar aqui em estado, desmarcar todas as opções, então desmarque o selecionar tudo e marque apenas o estado de São Paulo, SP. Clicando no OK, então tenho ali 3 pessoas, cadastradas no estado de São Paulo. Então a jogada aqui é que
com o filtro habilitado, caso você entre no menu Arquivo e Imprimir, o Excel vai respeitar a impressão somente daqueles dados exibidos com o acionamento do filtro. Todo o restante da planilha fica temporariamente escondido, ok? Aqui, obviamente, não cabe, né, muito bem por conta do tamanho da página, então vamos virar para orientação paisagem. E, além disso, provavelmente vai ser necessário também ajustar o dimensionamento. Então vamos entrar aqui na penúltima opção e colocar ajustar planilha em uma única página. Olha lá, agora sim coube, né? O Excel até dá a impressão de que uma borda não vai aparecer, mas é só uma impressão, ok? Na real ele vai sim conseguir fazer a impressão tranquilamente da planilha. Se você não está confiando muito bem nisso, ó, dá um clique nesse botãozinho bem no canto, que aí ele vai ampliar um pouco a área de visualização e aí você vai conseguir visualizar que a borda lateral continua ali como sempre. Tá legal? Tanto aqui no comecinho quanto no final da planilha do lado direito também será exibido. Voltando então para o modo de edição, vamos desabilitar o filtro estado clicando no botão e colocando ali a opção limpar filtro de estado. Ok? Agora, se voltarmos lá no menu arquivo, imprimir, como não tem mais nenhum filtro habilitado, ele imprimiria então a página completa. Ok? Agora vamos imaginar uma outra situação bem comum também. Então, voltando aqui no modo de edição, para essa nova situação do exemplo, nós vamos precisar simular uma planilha com muito mais clientes do que temos até o momento. Ok? Obviamente eu não vou ficar fazendo você digitar, né, uma série de dados novos, como é só uma simulação, vamos fazer isso do jeito mais simples possível, que é duplicar essas linhas, tá legal? Então acompanha comigo, você vai selecionar desde a primeira cliente até a última data de cadastro, ok? Então um intervalo que vai compor da linha número 2 na coluna A até a linha número 21 na coluna H. Feito isso, utilize a ferramenta preenchimento, bem no cantinho ali da sua seleção, e puxa para baixo, ok? Puxa bastante, talvez até chegar na linha número 60 ou 70, né? Então estamos simulando, né, uma série de novos clientes, claro que não são novos clientes, né? Foi tudo duplicado, mas agora a planilha está bem extensa, tudo bem? Aí volta lá no menu Arquivo e Imprimir, e aí repara, então vão ser geradas mais páginas de impressão, ok? Certamente não vai caber tudo aqui, não é mesmo? No meu caso até coube, então ainda dei sorte de caber na página com orientação paisagem. Na verdade não é isso, na verdade é por conta de estar no ajustar planilha em uma única página. Vamos mudar esse comportamento, tá legal? Porque agora a ideia é que não caiba em uma única página. A ideia é que ultrapasse e gere mais páginas de impressão. Até porque se forçarmos a ajustar em uma única página, os dados vão ficar muito pequenininhos, difíceis de ler no momento em que imprimir ou gerar um PDF. Então o que você vai fazer nesse caso? Ó? Entra aqui na opção de ajustar a planilha, de dimensionar a planilha, e escolhe a opção ajustar todas as colunas em uma única página. A ideia é que a planilha caiba lateralmente, né, as colunas, mas em relação às linhas não. Em relação às linhas, a ideia é que o Excel faça a distribuição delas ao longo de outras páginas, que é o que está acontecendo exatamente agora. Então, em relação às colunas, coube, de nome completo até data de cadastro, mas em relação às linhas não cabe, né, já que tem muitos clientes, portanto ele gerou, no meu caso pelo menos, mais duas páginas. Página 2, que eu vou entrar agora, e página 3. Né? Nossa, deu apenas um único cliente, né, na página 3. Mas tudo bem, vamos deixar assim mesmo. Bom, qual que é o grande problema nessa abordagem, né, além do volume de dados? A primeira página, ela fica com o cabeçalho das colunas. Então fica fácil de saber o que é cada informação que está ali. Nome completo, cidade, telefone. Da segunda página em diante,
só tem os dados, não tem mais a referência dos cabeçalhos aqui na parte de cima, ok? E nós conseguimos mudar esse comportamento. É possível falar para o Excel, imprima todos os cabeçalhos em cada uma das páginas. Repita a impressão dos cabeçalhos nas páginas. Olha como é bem simples de fazer isso. Para começar, vamos voltar no modo de edição da planilha e entrar aqui em layout da página, ok? Então eu tinha dito para você no comecinho desse treinamento que dá para fazer muita coisa por aqui, dá para fazer várias outras lá pelo menu Arquivo Imprimir, mas essa especificamente fica mais claro, mais didático fazermos por meio do menu Layout da página, tudo bem? E entrando aqui no layout da página, logo de cara você certamente vai perceber um botão chamado Imprimir Títulos, ok? É justamente ele que precisamos. Então, dá um clique nesse botão, Imprimir Títulos, vai abrir uma nova janela para você, uma janela que na prática é a mesma que nós vimos em outros momentos aqui do treinamento, né, para configuração de margens, cabeçalho e rodapé, mas a parte que nos interessa é essa aqui, ó. Imprimir títulos, linhas a repetir na parte superior, ok? Então, para usar esse recurso, você vai clicar no botão logo no finalzinho da caixa, esse aqui, ok? Então, dá um clique nele, e aí o Excel entra em modo de seleção, e agora ele está aguardando você selecionar as linhas a repetir na parte superior. Simplesmente vem com o mouse aqui em cima do nome completo e dá um clique. Olha só o que o programa vai fazer. Ele selecionou a linha número 1 inteira, ok? Não se preocupa muito com esse cifrão agora, a gente vai entender isso num outro treinamento, ok? Isso tem a ver com referência absoluta, referência relativa, é um tópico de um outro treinamento que nós ainda teremos aqui na trilha de Excel Descomplicado. O importante aqui é que você selecionou esses cabeçalhos da linha número 1, vai clicar novamente aqui no botão da setinha para voltar na janela anterior. Essa referência agora ficou indicada na caixa, né? E aí pressiona o OK mais uma vez. Feito isso, vamos voltar lá no menu Arquivo, Imprimir, Planilhas Ativas, né? Já está marcado. E aí experimenta navegar para a próxima página clicando na setinha ou usando a rodinha do mouse. Aqui eu estou na primeira, agora eu vou para a segunda. Olha lá os cabeçalhos sendo repetidos. Vou navegar para a terceira página. Olha lá o cabeçalho mais uma vez sendo repetido. Bacana, né? Fica muito mais fácil a compreensão dos dados com essa repetição dos cabeçalhos. Além disso, podemos aproveitar as configurações da página, mais especificamente em cabeçalho e rodapé, para colocar um rodapé com a contagem de páginas, ok? Então, marquei ali o página 1 de interrogação, isso significa que o Excel vai fazer uma contagem dessas 3 páginas. Vamos dar um OK e ver o resultado. Aqui é um pouquinho difícil de ver, mas acho que já deu certo. Ó. Página 1 de 3, agora página 2 de 3, acho que agora você vai conseguir ver um pouquinho melhor. Olha só. E por fim, navegando para a terceira e última. Assim que o programa navegar, deixa eu tentar de novo. Agora sim, página 3 de 3. Tudo bem? Para finalizar, vamos gerar um PDF disso, né, para ver se deu certo mesmo. Então, vai lá no menu Exportar, Criar PDF XPS. Vou manter aqui a pasta Documentos, vou manter o nome do arquivo. Em Opções, vou marcar só o Planilha Ativa, ok? Não é a pasta de trabalho inteira, porque tem outras planilhas, como por exemplo despesas mensais, vendas, né, que eu não quero que entrem nessa geração do PDF. Portanto, vou só dar um OK mesmo, manter o planilhas ativas e publicar. Aguardando a geração do PDF, né, leva alguns segundos, vamos ver. Legal, PDF gerado com
3 páginas. Vamos descendo aqui para ver se deu certinho. Olha lá, página 1 de 3. Olha os cabeçalhos de novo aparecendo. Página 2 de 3. Na terceira página, olha lá os cabeçalhos de novo. E aí finalizamos então a geração desse PDF. Bom, com isso então chegamos ao final deste treinamento sobre configurações para impressão ou exportação em PDF. É extremamente importante compreender essas configurações. Você não precisa ser especialista em todas elas, mas pelo menos as mais comuns, como orientação da página, quantidade de cópias, seleção da impressora, eventualmente um ou outro ajuste de margem, né? Em alguns momentos cabeçalho e rodapé, caso isso seja algo importante, né, para essa impressão, é importante que você minimamente saiba onde estão, como funcionam, e a ideia deste treinamento foi passar então por essas opções, ok? E a geração do PDF é algo extremamente útil, já que muitas vezes você vai elaborar planilhas e vai repassar uma cópia delas para validação, para conferência, ou para um cliente que precisa receber esses dados, analisá-los e dar um ok ou não. E aí numa situação como essa você não precisa passar a planilha original com todas as suas fórmulas, funções. Você passa uma cópia estática que não é facilmente editável, né? O documento PDF, para ser editável, ele precisa de programas para isso. Não é como um Word que você só abre e sai apagando, digitando. Então, até do ponto de vista de segurança, entender como gera um PDF é algo benéfico para quem trabalha com planilhas no dia a dia. E esse processo que vimos, ele é idêntico em outros programas do Office. Você consegue fazer praticamente as mesmas coisas no Word, no PowerPoint, né, usando opções semelhantes a que vimos aqui, ok? Lembrando sempre que, no caso do PDF, né, qualquer alteração que você queira fazer, né, do documento PDF, na verdade você faz na planilha que gerou este PDF. Portanto, preserve suas planilhas em lugares seguros, facilmente identificáveis, caso necessite alterar qualquer tipo de informação, e aí, consequentemente, exportar de novo como formato PDF. Tá legal? Bom, é isso. Espero que o treinamento tenha sido útil para você, que você tenha curtido. Qualquer dúvida, volte, reveja, faça os processos novamente e nós nos veremos de novo num próximo treinamento. Obrigado e um abraço.